Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O vício da bebida alcoólica é uma síntese que fizemos do livro Fisiologia da Alma, ditado por Ramatiz ao médium Hercílio Myers. Ramatiz é nome atribuído pelo médium a uma entidade espiritual que o orientava na escrita de seus livros. Seu nome apareceu pela primeira vez em 1955 no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Teria sido um mestre espiritual hindu que viveu no século X. Para seus seguidores, Ramatiz comanda no mundo espiritual uma equipe de espíritos oriundos do cristianismo e de tradições religiosas do Oriente, denominada Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Ramatiz é uma entidade séria e sábia que fez revelações muito importantes em matéria de religião, filosofia e ciência, além de outras áreas do conhecimento humano. Dito isto, vamos à síntese de hoje. Quem está falando é Ramatiz. O vício da bebida alcoólica. O homem digno que faça uso de bebidas alcoólicas com moderação encontra-se protegido automaticamente pela sua própria condição espiritual superior que predomina sobre a sua natureza animal. Se ele continua servindo ao próximo e cumprindo honestamente os seus deveres de pai, filho, irmão, esposo ou cidadão útil à coletividade, é certo que gozará sempre de proteção espiritual. Mas quando a ingestão de álcool começa a sair do controle, se torna sempre corrosiva, mesmo que produza efeitos provisórios como a suavização de mágoas ou o esquecimento temporário de dores. O fato de a pessoa esquecer-se momentaneamente de seus problemas angustiosos não significa a solução desses problemas, pois, cessado o efeito do álcool, os problemas continuam sem solução como antes e até maiores. O álcool apenas anestesia temporariamente a ação da memória, suspendendo por algum tempo a vivência aflitiva. O homem poderá embebedar-se durante meses para esquecer tragédias ou desgraças, mas com isso não conseguirá evitar que a lembrança delas volte toda vez que ele deixar de beber. Portanto, beber para esquecer os problemas da vida não é a solução acertada. Se Deus considerasse o álcool como bebida de necessidade a ser ingerida a todo momento pelo cidadão da terra, sem dúvida que teria criado fontes ou riachos de vinho, cerveja, licores ou cachaça. Se assim não fez, é porque achou que a bebida indispensável ao homem é a água pura, que Deus lhe oferece em abundância. O alcoolismo pode ser enquadrado no terreno patológico, pois o alcoólatra é um doente, embora o seja por sua livre e espontânea vontade. A embriaguez produz lastimáveis efeitos no corpo físico e seus resultados negativos ainda se estendem aos centros de comando do intelecto e ofendem o conceito da moral humana.
Os hospícios, as penitenciárias e os asilos de todos os tipos vos podem demonstrar, por meio da folha corrida dos seus internados, que 2/3 deles são, em geral, viciados em álcool. Devido ao aumento constante do vício do álcool, o vosso planeta parece um mundo de loucos que vão se degradando continuamente. Muitos pais, filhos, esposos e irmãos, ao tomarem suas refeições, mantêm-se carrancudos à mesa, irritados e impacientes, dando lugar a discussões pelos motivos mais fúteis. Quantas vezes um membro da família levanta-se encolerizado da mesa de refeição para em seguida desaparecer em direção à rua, revoltado contra o que chama de estupidez de seus familiares. E o que acontece então? Ao sair da porta para fora, grupos de obsessores seguem em seu encalço com grandes demonstrações de alegria, festejando o êxito alcançado. Os malfeitores invisíveis guiam esse homem ao encontro de outras pessoas tão irritadas e desiludidas quanto ele mesmo, alcançando assim seu objetivo, que é, primeiro, desestabilizar emocionalmente o indivíduo e, em seguida, levá-lo a ambientes que facilitam sua máxima degradação moral e espiritual. O alcoólatra, seja o que se embriaga com o uísque caríssimo ou que se entrega à cachaça pobre, não passa de um caneco vivo por meio do qual os espíritos desencarnados e viciados passam a beber, aspirando os vapores da bebida que exalam do bêbado, aliviando assim a sua ardente sede de álcool. Muitas vezes, o homem se rebela contra as dificuldades da vida humana e, por isso, entrega-se à embriaguez constante, mas não sabe que as entidades das trevas o seguem incessantemente, alimentando a esperança de torná-lo o seu copo vivo de álcool no mundo carnal. Os espíritos desencarnados e ainda escravos das paixões e vícios da carne são tomados de terrível angústia ante o desejo de ingerir o álcool com o qual se viciaram no mundo. No mundo invisível, esse desejo se multiplica por 100, devido à delicadeza do corpo espiritual em sua relação ao corpo físico. É um desejo furioso, esmagador e sádico. O espírito sente-se em chamas, alucina-se, vivendo as visões mais pavorosas e aniquilantes. E quando isso acontece com espíritos sem escrúpulos, eles são capazes de todas as infâmias e torpezas contra os encarnados para saciarem a sua sede de álcool. Os obsessores se tornam assim donos do alcoólatra e tratam de preservá-lo o mais possível de acidentes, conflitos e até mesmo de enfermidades que possam impedi-lo de ir ao bar fornecer-lhes os vapores alcoólicos desejados. Então, eles o ajudam a atravessar pontes e lugares perigosos. Eles o guiam por vales e caminhos escuros, esforçando-se para sustentá-lo até em suas forças vitais. Daí, as surpresas que ocorrem quando bêbados, que parecem totalmente desorientados, atravessam ruas movimentadas por entre veículos velozes sem nada lhes acontecer. E o povo faz graça com esses acontecimentos, dizendo que quando se trata de criança e borracho,
Deus põe a mão por baixo. Mas a verdade é que se trata não de bêbados ou borrachos protegidos por Deus, mas de infelizes canecos vivos, guiados atentamente pelos seus donos desencarnados, a fim de não perderem seus preciosos alambiques. O álcool ingerido pelo alcoólatra, depois que lhe atinge o estômago, volatiliza-se em operação progressiva até alcançar a sua forma etéreo-astral, momento em que os espíritos viciados podem então sugar suas emanações pela aura do infeliz beberrão. Daí o grande perigo para as pessoas acostumadas a frequentar cabarés, boates e outros ambientes do vício, que, embora disfarçados sob o rótulo de divertimentos saudáveis, são locais onde os vampiros do mundo invisível, viciados em álcool, permanecem vigiando todos os passos, intenções e pensamentos de suas vítimas. Em geral, os alcoólatras, quando desencarnam, ao deixarem seus corpos nas valetas das ruas, nas camas pobres de hospitais ou em leitos bordados a ouro dos palacetes, despertam quase enlouquecidos no mundo invisível pelo desejo desesperado de satisfazer o vício. Quando acordam no além-túmulo e compreendem que a vida espiritual superior exige a libertação do vício degradante, desesperam-se e se negam a abandonar seu desejo pervertido. Apenas um reduzido número deles se entrega submisso à terapia do sofrimento purificador e então, recebendo o auxílio dos benfeitores espirituais, é ajudado a vencer essa fase mais difícil após a sua desencarnação. Mas a libertação do vício é sempre possível, qualquer que seja a sua gravidade. Os vícios do homem, porém, só podem ser vencidos pelo próprio homem. A libertação deve principiar de dentro para fora, e não somente por meio de recomendações exteriores. A sobriedade é uma questão de compreensão. É necessário criar uma mentalidade sadia e capaz de neutralizar a propaganda deslumbrante e ostensiva do álcool, que é feita pela indústria gananciosa como sugestão altamente ruinosa, principalmente para a juventude em todos os quadrantes do mundo. Só uma decisão enérgica e a união incondicional de todos os homens que já possuem a compreensão dessa realidade poderão combater o alcoolismo, que é, sem dúvida, o maior inimigo do homem em todos os setores científicos, artísticos, educativos e religiosos de todo o mundo. O vício da bebida alcoólica. Conta certa história que 2 garotos foram criados pelo pai, que era alcoólatra. Quando cresceram, os 2 saíram daquele lar desestruturado, cada um seguindo seu próprio caminho. Muitos anos depois, eles foram entrevistados por um psicólogo que analisava os efeitos do alcoolismo nos filhos de famílias desestruturadas. A pesquisa revelou que os 2 homens eram muito diferentes um do outro. Um não bebia nada que contivesse álcool. O outro era um bêbado incorrigível como o pai. O psicólogo perguntou então a cada um deles separadamente por que tinham se tornado daquela forma
e ambos deram a mesma resposta, ou seja, abre aspas, o que mais se podia esperar quando se tem um pai como o meu? Fecha as aspas. O caso revela uma regra fundamental que rege o comportamento humano. Não é o que acontece com você em sua vida que faz a diferença, mas é a sua reação diante do que acontece com você é que determina o resultado. Cada ser humano, na mesma situação, pode escolher como vai reagir, se de forma positiva ou negativa, como no caso desses dois garotos. Essa conclusão é perfeita, porque demonstra que não é o meio que faz o homem, mas é o homem que faz o meio. O correto, portanto, partindo agora para o campo social, não é tirar a bebida do homem, mas tirar o homem da bebida. Se algum governo tivesse o poder de eliminar a bebida alcoólica do mundo, certamente seria esmagado pelos milhões de pessoas que consomem bebida compulsivamente e não aceitam que lhes digam como proceder. Mas, se algum governo conseguisse tirar o homem da bebida, esclarecendo-o fraternalmente e convencendo-o de que o álcool em excesso pode conduzi-lo à doença e à morte, certamente esse governo lograria êxito e realizaria uma revolução pacífica e abençoada por Deus. Mas, enquanto isso não acontece, que tal nós, eu, você e as demais pessoas de bons sentimentos? Que tal nós fazermos a nossa parte dentro de nosso restrito âmbito de ação, agindo no sentido de diminuir um pouco esse gravíssimo problema? Diz o ditado popular que se todo mundo varresse a porta de sua casa, o mundo ficaria limpo. Assim também, se cada um de nós que conhece alguém dependente de álcool procurasse orientá-lo de forma fraterna e até mesmo encaminhá-lo à Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, certamente diminuiríamos um pouco essa chaga mortal que está corroendo as entranhas da sociedade. Mas sem a pretensão de querer resolver o problema na hora. Diz a mãe de André Luiz a seu filho no livro Nosso Lar, abre aspas, há questões que precisamos entregar a Deus em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem, fecha as aspas. Esse é exatamente o caso do alcoolismo. Devemos semear e esperar. A semeadura, às vezes, irá frutificar muito tempo depois, mas frutificará. Leio também em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo que Deus permite a existência de grandes criminosos do mundo para que nos sirvam de ensinamento, levando-nos a orar por eles e a trabalhar pela sua redenção, sem prejuízo das leis disciplinadoras que lhes devam ser aplicadas. Os que são dependentes de álcool e de outras drogas estão em condição melhor, porque não são criminosos. Por que não orar e trabalhar também em benefício deles, que são apenas vítimas de sua própria fraqueza espiritual? Nós também temos os nossos vícios ocultos. Se quisermos a misericórdia de Deus para nós, sejamos também, por nossa vez, misericordiosos para com os nossos semelhantes. Segundo Francisco de Assis, é ajudando que somos ajudados e perdoando que somos perdoados. Assim, calando qualquer tipo de crítica aos que se encontram envolvidos pelo vício, auxiliemos nossos irmãos a encontrar essa porta de salvação,
e Deus provavelmente nos livrará de um dia precisarmos dela por nossa vez. É isso. Evitei falar neste vídeo das doenças causadas pelo alcoolismo, como desnutrição, gastrite, cirrose hepática, impotência, infertilidade, infarto, trombose, câncer, demência e anorexia alcoólica, entre outros, para destacar mais o problema da obsessão, que é o pior de todos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.